Esse é o canal Sal e Luz, uma direção de Deus para a tua vida. Nós estaremos estudando na lição de hoje acerca dessa autenticidade e também da sabedoria. O tema já está em tela, autenticidade e sabedoria. O texto do dia vai nos dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Provérbio 9, versículo 10. É isso que nós estaremos estudando aqui nessa lição de hoje, acerca deste correto, que é a autenticidade adquirida pela palavra de Deus. E certamente quando alcançamos o conhecimento de Deus, através das Escrituras Sagradas, nós alcançaremos de Deus a sua maravilhosa sabedoria. Não só apenas o conhecimento de informações que nós teremos, mas também teremos a sabedoria de Deus em temer ao Senhor e de termos a nossa vida alicerçada pelo conhecimento de Deus e sempre um trilhar em Deus através das Escrituras Sagradas, que é o nosso manual de fé e prática enquanto estivermos aqui nessa terra. A síntese do texto diz: a verdadeira sabedoria, proveniente de Deus, é comprovada por boas obras e promove paz e justiça. Ou seja, a sabedoria de Deus, ela vai trazer nas nossas vidas esse contentamento de espírito, essa paz e uma vida de justiça diante de Deus, diante da sociedade imunda e perversa que estamos vivendo e também dentro da nossa comunidade, dentro da nossa congregação, da nossa igreja. Nós teremos essa justiça de Deus, uma vida correta, uma vida santa, uma vida irrepreensível a Deus até a sua vinda. É assim que nós iremos viver, se vivermos uma vida de acordo com os padrões divinos e também no temor ao Senhor, através da sabedoria adquirida pela palavra de Deus. Como de costume, nós teremos 3 objetivos centrais e principais que nós iremos delimitar a nossa aula de hoje, que já está em tela. O primeiro é compreender a necessidade da sabedoria autêntica, explicar os frutos da sabedoria e destacar a humildade e a sabedoria do alto. A sabedoria adquirida em Deus é certamente valiosa, mas nós precisaremos entender que essa sabedoria que o Senhor nos concede, através da sua poderosa palavra, nós deveremos exercê-la de uma forma sábia, de uma forma inteligente e ainda mais, de forma humilde. Porque o conhecimento que Deus vai nos dar, vai dar a mim, professor, vai dar a você, aluno, querido aluno, e você, querido amigo que me assiste também. A sabedoria que o Senhor vai nos conceder é para que, através desta sabedoria, as pessoas sejam alcançadas e tenham o prazer, tenham sempre o cuidado em suas vidas de manter a sua vida íntegra diante de Deus e também diante dos seus semelhantes. Essa sabedoria que o Senhor nos concede, essa sabedoria advinda do alto, advinda de Deus nas nossas vidas, vai trazer a transformação de mente, de alma e de espírito nas nossas vidas, e o nosso caminhar será visível a transformação que Deus está nos trazendo através da sabedoria que nós alcançamos de Deus através da sua poderosa palavra. O texto que nós estaremos estudando em classe, no embasamento, é o texto de Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo de número 18. Eu sempre costumo dizer, leiam bastante o texto, analise nos pormenores o texto, para facilitar a tua compreensão no todo dentro desta lição, aquilo que o comentarista quer passar para você e aquilo que você poderá extrair através da lição dentro desse texto, levando o texto sempre como direcionamento dentro da lição, para que você possa entender realmente o que o autor do livro, da carta aqui, que é Tiago, ele quer dizer acerca da autenticidade que estamos estudando e da sabedoria advinda pelo conhecimento de Deus nas nossas vidas. A introdução diz: a carta de Tiago apresenta uma visão clara e prática da sabedoria, diferenciando a terrena da que vem do alto. Nesta lição, veremos as características da verdadeira sabedoria e seus efeitos na vida dos crentes.
Veremos também a definição de sabedoria e os frutos dela. Tiago aborda a importância de controlar a nossa língua e desenvolver uma elocução sadia que reflita a nossa fé em Jesus Cristo. É isso que irá proporcionar na nossa vida a sabedoria do alto. Sempre a prudência na nossa boca, sempre a cautela daquilo que sairá das nossas vidas, através das nossas palavras, através daquilo que nós iremos pronunciar. Nós precisamos sempre nos policiar, sempre pedir a Deus um guarda para a nossa boca, para que assim não saia da nossa boca palavras indecorosas, palavras torpes e aquilo que poderá causar um dano às nossas vidas ou também à vida dos nossos semelhantes. Então, a sabedoria de Deus, ela vai produzir na nossa vida a prudência, sempre a cautela, e nós vamos ter sempre o bom siso, a ciência em Deus, que nós precisamos manter a nossa vida íntegra, correta e sadia diante de Deus, mas principalmente ainda diante da nossa sociedade. Então, querido jovem, eu digo para você uma coisa importante: precisamos manter a prudência, e você, jovem, só vai estar sempre vivendo essa vivência de prudência, de sabedoria em Deus, quando você analisar a palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus conduza a sua vida, leve a sua vida, direcione a sua vida em todas as tomadas de decisões que você tomará ao longo da sua vida. Então, jovem, eu digo para você, também já fui jovem como você é hoje, mas eu digo para você uma coisa importante: a melhor coisa que nós deveremos fazer, sempre sendo jovem, adulto ou qualquer outra idade, é sempre buscar sabedoria em Deus. E a sabedoria que Deus nos dá é uma sabedoria inesgotável. Quanto mais temos, mais entendemos que precisamos ter de Deus. É um conhecimento inesgotável que nós buscamos a Deus através da sua poderosa palavra. O tópico 1 diz a sabedoria autêntica. Subtópico 1, demonstrada mediante as boas ações. Você conhece alguém que se diz sábio, mas, na verdade, age de forma tola? Tiago 3,13 diz: quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. A sabedoria, ela realmente será espelhada para as pessoas, será demonstrada para o nosso semelhante quando nós temos a mansidão em Deus, esse domínio próprio nas nossas vidas que é advindo de Deus através do seu Santo Espírito que habita as nossas vidas. Então, a sabedoria, a inteligência advinda dessa sabedoria para as nossas vidas vai nos dar o equilíbrio necessário para nós vivermos uma vida sempre sadia diante das pessoas. Então, essa mansidão, esse domínio próprio que nós teremos através do conhecimento das Escrituras, que vem a sabedoria de Deus, no temor ao Senhor, já diz Provérbios, já o texto que nós começamos hoje, a nossa lição. Nós teremos em Deus a solidez necessária, o argumento necessário que nós teremos embasados em Deus para responder todas as pessoas que estiverem à nossa volta perguntando acerca das Escrituras Sagradas. Então, jovem, a mansidão, a resposta branda que virá das nossas vidas, nós teremos quando deixamos o Espírito de Deus governar a nossa vida. O Espírito de Deus tem governado a tua vida? O Espírito de Deus tem controlado o seu ser? O Espírito de Deus tem ditado na tua vida o que você deverá fazer, como você se portará? Então você precisa ter o ouvido sensível à voz do Espírito Santo de Deus, para que você e eu, nós precisamos sempre disso, dessa maravilhosa direção do Espírito de Deus nas nossas vidas. Voltando para a tela, a verdadeira sabedoria não se limita ao conhecimento intelectual adquirido ao longo da vida do indivíduo. A sabedoria é medida pelo caráter da pessoa através de suas atitudes e posicionamentos. É isso que produzirá na vida do cristão a sabedoria vinda do alto, vinda de Deus, vinda através do conhecimento de Deus. O nosso caráter será moldado
a nossa personalidade será transformada, a nossa mente, os nossos posicionamentos serão sempre pautados na palavra de Deus, não apenas no nosso intelecto, no nosso conhecimento humano, porque a sabedoria verdadeira, ela não vem através apenas da leitura do texto grosso, em grosso modo, mas no mergulhar em Deus através das Escrituras, porque a palavra de Deus é um livro que nós iremos ler diferentemente de outros livros. A Bíblia Sagrada, esse texto tão maravilhoso, nós iremos ler e também iremos meditar. A Bíblia Sagrada é um livro de meditação, onde nós lemos, analisamos e pedimos a Deus ali a interpretação daquilo que está sendo dito. A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. Se você quer ser uma pessoa sadia em seu caminhar, quer ter inteligência emocional, quer ter sabedoria de Deus, você precisa mergulhar na palavra de Deus e analisar aquilo que as Escrituras diz acerca de todos os assuntos que vão englobar as nossas vidas enquanto estivermos aqui nessa terra. Então, querido jovem, atente para isto. Continue lendo a palavra de Deus. Se você é um leitor assíduo da palavra de Deus, continue meditando na palavra de Deus, pedindo a Deus. Todas as vezes que você for ler a palavra de Deus, você vai pedir a direção do Espírito de Deus na sua vida para a compreensão daquilo que o texto vai nos dizer. Eu não sei se já aconteceu com você, eu acredito que sim. Acontece com todo cristão. Quando você está lendo a Bíblia, você lê um texto, hoje, você lê esse texto amanhã, e o texto vai te dar mais conhecimento, você vai ver coisas que você não tinha visto na leitura passada. Ou seja, a palavra de Deus é um conhecimento inesgotável, é uma fonte que vai sempre jorrar para as nossas vidas e nos dar a sabedoria que nós precisaremos. Subtópico 2, a sabedoria terrena. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Tiago 3, 14, versículo 15. Há uma clara evidência que contrasta a sabedoria terrena e a sabedoria divina. O que vai diferenciar a sabedoria de Deus da sabedoria que é adquirida terrenamente, ou seja, o intelecto, aquele conhecimento que você vai absorver ao longo de sua vida na terra, é que a sabedoria de Deus vai trazer prudência na sua vida, vai trazer vida para você, vai lhe dar o direcionamento necessário na sua vida, vai trazer bênção, vai trazer paz, vai trazer na tua vida o contentamento espiritual. Enquanto a sabedoria do mundo, ou seja, o conhecimento adquirido no mundo, ele não vai trazer esse contentamento na tua vida, essa plenitude de paz, não vai trazer na tua vida, vai te dar mais conhecimento humano. Isso é importante dentro da área que você trabalha, mas eu quero dizer para você, a verdadeira sabedoria é a sabedoria vinda de Deus para a sua vida, porque além de trazer na sua vida o contentamento espiritual, trazer paz ao teu coração, trazer uma direção de Deus, vai te dar também um entendimento de todas as coisas, porque o poder da palavra de Deus vai te fazer sábio em todas as coisas. O conhecimento de Deus vai te fazer sobressair todas as situações adversas na tua vida. É importante você ter conhecimento humano? É importantíssimo. Dentro da tua área de atuação, dentro do teu trabalho, dentro das tuas atividades. E isso é muito importante também para você, querido jovem, você que está estudando, talvez está saindo agora do ensino médio, está entrando agora na universidade ou já está na universidade já. Esse conhecimento que você vai absorver dentro do setor acadêmico vai te dar, sim, o embasamento necessário para a tua vida trabalhista. Mas o conhecimento verdadeiro é o conhecimento que vai te dar prudência de viver. E é o conhecimento das Escrituras, que vai vir a sabedoria de Deus para você. Subtópico 3, origem da sabedoria divina. Tiago 3,17 diz, a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável,
plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ela tem sua origem e nascedouro em Deus. É a expressão visível de quem possui o fruto do Espírito. Então, essa sabedoria descrita aqui no versículo 17 de Tiago, capítulo 3, você vai ver algumas das principais características que vão trazer na vida daquele servo de Deus, daquela serva de Deus, daquele homem que teme a Deus, a diferença de outras pessoas que não têm sabedoria de Deus. Vai trazer na vida dele, vai espelhar na vida dele características que vão vir de Deus para ele. Vai trazer para ele sabedoria, vai trazer para ele a imparcialidade. O nosso Deus sempre é um Deus imparcial em agir. Ele não vai ser uma pessoa fingida, ele vai ter características verdadeiras de um cristão, um homem e uma mulher transformada pelo poder de Deus, e essa diferença será visível para as pessoas. As pessoas verão em você, querido jovem, a diferença existente em você, e eles dirão: mas que jovem sábio! A sua pouca idade não demonstra tão grande sabedoria que existe na vida deste jovem. Por quê? Porque ele tem verdadeiramente o discernimento espiritual e, através da sabedoria de Deus, pelo conhecimento das Escrituras, o faz inteligente e sábio diante das pessoas. Aí nós nos recordamos em Jesus, com 12 anos, conversando com doutores, tendo ali o seu conhecimento extraordinário. É claro que os judeus, desde da sua idade tenra, dos seus primeiros dias de vida, dos seus primeiros anos, eles têm uma diferença do povo ocidental em ler a Bíblia. Eles já têm um conhecimento mais elevado acerca da Torá, acerca do Pentateuco. Eles leem bastante o livro sagrado, diferentemente de muitos cristãos hoje, que não tenham interesse de conhecer as Escrituras. Alguns deles, é claro, a maioria tem o desejo, tem o interesse de buscar em Deus o conhecimento da palavra de Deus. Você vê como era que Jesus se portava diante daqueles homens, com pouca idade, mas em uma sabedoria imensa. Então, jovem, você quer ter uma sabedoria imensa em Deus? Busque a Deus através do conhecimento da leitura da palavra de Deus, da oração e de uma vida consagrada a Deus, sempre no temor ao Senhor. Tópico seguinte: frutos da sabedoria autêntica. Subtópico 1, paz e justiça. Tiago 3,18 diz: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É notório um ambiente de harmonia, justiça e paz na igreja, na família e também no ambiente corporativo, quando o indivíduo vive em paz com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo. Essa paz que excede todo entendimento, já dizia o apóstolo Paulo, essa paz é a certeza na vida do cristão que todas as adversidades, elas não terão poder de arrancar do seu coração a alegria de servir a Deus. Essa autêntica sabedoria em Deus, essa verdadeira e correta sabedoria que nós temos adquirida na palavra de Deus, vai trazer na nossa vida a paz. Ainda que estejamos em guerra, ainda que estejamos vivendo uma situação difícil na nossa vida, mas nós não perderemos o equilíbrio em Deus. Nós não perderemos na nossa vida o controle da nossa vida, porque quem tem um controle da nossa vida é Deus, e Ele tem guardado a nossa vida. Então, quando tem paz na nossa vida, também virá a justiça de Deus em nós entendermos que essa paz que o Senhor está nos dando, Ele é justo para fazer na nossa vida, trazer na nossa vida aquilo que nós precisaremos. Essa sabedoria é o nosso entendimento. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós iremos saber que o Senhor tem reservado para nós uma paz maravilhosa, mesmo diante das adversidades. Olha, jovem, você tem enfrentado alguma dificuldade na sua vida hoje que tem tentado tirar a tua paz? Então, o conselho que eu te dou é esse: viva na presença de Deus, ore ao Senhor, tenha uma vida sempre aproximada de Deus e da sua palavra, e certamente você vencerá todos os problemas
que virão na sua mente. A mente do ser humano é um campo minado. Nós temos que ter cuidado imensamente e pedir a Deus sempre da sua sabedoria para nós vencermos essas dificuldades que sobrevêm à nossa vida. Subtópico 2, amor e bondade. Os que tiveram um novo nascimento poderão desfrutar desse amor e bondade de Deus, manifestado pela misericórdia e compaixão do Senhor. A sabedoria de Deus nos impulsiona a ajudar os necessitados, perdoar os que nos ofenderam e ser um canal de bênção para as pessoas. É isso que vai proporcionar essa sabedoria advinda da palavra de Deus. Uma transformação completa na vida do servo de Deus. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito de Deus. E quando isso acontece verdadeiramente na vida de um cristão, a vida dele é diferente. Ele terá o prazer de ajudar os necessitados. Ele irá perdoar aqueles que têm ofendido a ele. E ele terá sempre uma vida para abençoar outras pessoas, para ser um gerador de paz na vida das pessoas através da palavra saída da boca dele, que é a palavra de Deus. Então, ele terá na sua vida o contentamento espiritual. A bondade e a misericórdia de Deus seguirá a vida dele todos os dias. É isso que acontecerá se a gente analisar o texto de Salmos 23, no último versículo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então, na nossa vida, essa bondade, essa misericórdia, essa compaixão, ela precisa ser visível para as pessoas que ainda não tiveram um encontro real com o Senhor Jesus. Então, o cristão tem isso na vida dele. Ele precisa exalar na sua vida o amor e a bondade de Deus para outras pessoas. Esse é o verdadeiro evangelho de Jesus. É o evangelho que vai alcançar todas as pessoas através das nossas ações, através do nosso amor caridoso, esse amor em ação, a nossa vida de desprendimento em Deus, para ajudar o nosso semelhante, para alcançar o coração do próximo, aquele que está vivendo uma vida à margem da sociedade, aquele que está afastado de Deus, aquele que está à beira do caminho, aquele crente que está afastado ou está vivendo uma vida afastada do conhecimento de Deus e está afastado da igreja, mas que certamente você indo lá, trazendo uma palavra de Deus para ele, certamente ele poderá voltar se realmente ele quiser ter uma mudança de vida. E certamente Deus vai tocar no seu coração, se assim você fizer e ir até ele, levar a mensagem da palavra de Deus. Subtópico 3, sinceridade e imparcialidade. O cristão que se preza não é hipócrita, mas honesto e justo. A palavra sinceridade vem de uma raiz etimológica que significa sincera, que quer dizer sem cera. Essa palavra foi literalmente inventada pelos romanos, fabricantes de vasos de uma cera especial. Essa cera era tão pura e perfeita que esses vasos fabricados se tornavam transparentes. É isso que significa a palavra sinceridade, uma pessoa transparente. Uma pessoa sincera é uma pessoa que não camufla, é uma pessoa que não se esconde através das suas palavras, através das suas ações. O servo de Deus, ele é transparente nas suas coisas, nos seus negócios, na sua vida cotidiana, no seu trabalho. Ele tem a transparência de mostrar para as pessoas realmente o que ele é na sua essência. Ele é um autêntico cristão. Ele é um verdadeiro cristão, um puro servo de Deus. Ou seja, nessa significação da palavra sinceridade, sincera, ou seja, sem remendos também talvez aconteça na vida de alguns cristãos que utiliza de alguns remendos na sua vida como um vaso para tentar camuflar as rachaduras existentes em sua vida. Então nós, como servo de Deus, temos que ter uma vida transparente diante de Deus, é claro, mas principalmente porque Deus conhece o nosso coração. Deus vê o que se passa dentro da nossa vida, mas o nosso semelhante não tem essa capacidade de ver isso. Então, ainda mais para as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam ver na nossa vida realmente a transparência, a polidez de Deus nas nossas vidas, em uma vida transformada e condizente com o termo cristão que nós somos.
Tópico seguinte, humildade e sabedoria do alto. Subtópico 1, reconhecimento da fragilidade humana. A sabedoria de Deus nos faz reconhecer a nossa fragilidade e dependência do Senhor. Nos capacita de habilidades que vêm do alto e nos diz que precisamos viver sempre de forma humilde e em temor ao Senhor. Esse reconhecimento da fragilidade que nós temos como seres humanos é um notório entendimento de que nós precisamos constantemente de Deus. Nós precisamos constantemente da direção de Deus, do cuidado de Deus, sempre da proteção do Altíssimo. Estamos sempre sobre essa sombra do Altíssimo, guardados em Deus. A humildade de nós entendermos que tudo que nós somos, tudo que nós temos e passaremos a ser ou possuir, vem de Deus na nossa vida. Essa humildade que nós precisamos ter como servo de Deus, ela é importantíssima para que as pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho do Senhor. Quantos e quantas pessoas não têm chegado aí para você, talvez, já chegaram para mim e dizer, olha, um dia eu vou ser um crente, um dia eu vou ser um evangélico, mas eu não quero ser como fulano de tal, como ciclano de tal, eu não quero ser como aquela pessoa, eu quero ser diferente. Olha que coisa terrível as pessoas verem alguns cristãos como um mau exemplo a não ser seguido. Ou seja, causa um problema imenso. É por isso que nós precisamos ser humildes dentro da nossa sinceridade diante de Deus e entendendo a nossa fragilidade humana. Todos os homens, eles são tendenciosos a errar e nós temos que ter a humildade na nossa vida de entender que todos nós precisamos da misericórdia, precisamos da bondade de Deus na nossa vida. E essa carta que nós estamos estudando de Tiago, dentro desse tema sobre a sabedoria de Deus, essa autêntica, essa verdadeira sabedoria, vai trazer na nossa vida, além do conhecimento de Deus e essa sabedoria, a humildade no nosso portar, a humildade no nosso caminhar com Deus. Um homem humilde, ainda mais a cada dia, é um homem sábio, é uma mulher sábia, quando ele tem a humildade em reconhecer que em Deus ele é alguma coisa. Apenas em Deus ele vai viver uma vida tranquila e abençoada e principalmente vivendo dentro da humildade de Deus. Subtópico 2, a aceitação dos limites pessoais. A modéstia é nosso cartão de visita. Quanto mais sabemos acerca de Deus e de sua palavra, mais entendemos que precisamos conhecê-lo. Quantas e quantas vezes você talvez já não se deparou com algum irmão, com alguma pessoa que quer se sobressair acima de todas as pessoas, não usa dessa modéstia, não usa dessa moderação na sua vida, ele sempre está acima de todas as pessoas? Talvez você já tenha tido um amigo, uma pessoa, um indivíduo próximo a você que tem essas características, que é uma pessoa às vezes que se exalta bastante, que tem um grandor imenso no seu coração, na sua vida, em saber que só ele é o maior, só ele sabe de todas as coisas, e na verdade não é isso. A humildade, a fragilidade que há na existência na vida do ser humano, ele precisa entender que quanto mais ele conhece de Deus, mais ele precisa conhecer, porque ele ainda não sabe ainda dentro daquilo que deve ser conhecido. O nosso Senhor, ele é a própria sabedoria, e essa sabedoria ela é inesgotável. Não temos como absorver, enquanto seres humanos, a sabedoria por completa e sabermos tudo de Deus. Porque se nós soubéssemos tudo de Deus, ele não seria Deus, ele não seria o nosso Senhor, ele não seria o nosso Salvador. É isso que nós deveremos entender. Quanto mais aprendemos em Deus, mais humildes precisamos ser e mais modestos e moderados precisamos estar diante de Deus e principalmente diante das pessoas, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, para que possamos assim as pessoas verem em nós essa diferença que é servir ao Senhor de forma humilde. Subtópico 3, dependência de Deus. É a demonstração plena e total de Deus na vida. Antes de tomar qualquer decisão, devemos consultar Deus e seus oráculos. Tenhamos diariamente um relacionamento cultivado em Deus através da leitura regular da Bíblia, da prática constante de oração e da mortificação da carne pelo jejum. São coisas que são básicas na vida do cristão.
leitura da palavra de Deus, oração e jejum. São práticas que são normais, que são básicas na vida de todo crente, de todo servo de Deus. Hoje o cristão, a maioria deles, tem vivido situações difíceis e tem vivido problemas imensos e não tem saído desse problema porque não tem feito o dever de casa, não tem feito o básico, não tem orado, não tem lido a Bíblia, não tem ido à casa de Deus com regularidade, não tem consagrado a sua vida, mortificando a sua carne através do jejum. O jejum não vai fazer você mais crente do que o outro, não. O jejum é para mortificar a sua carnalidade, para trazer na nossa vida sempre uma vida diante de Deus, um aperfeiçoamento na presença de Deus, não para nos tornar melhor do que ninguém, ou mais santo do que ninguém, não. O jejum vai trazer na nossa vida a mortificação da nossa carne, a dependência exclusiva de Deus. Nós precisamos depender de Deus. E quanto mais buscamos a Deus em oração, quanto mais lemos a palavra de Deus, quanto mais nos consagramos a Deus em oração, em jejum, mais iremos ter uma intimidade com o Senhor. Você quer ter intimidade com Deus, jovem? Maior? Ouvir a voz de Jesus, literalmente com seus ouvidos? Você quer ter experiências sobrenaturais com Deus? Você precisa ter uma vida de intimidade com Deus. E a vida de intimidade com Deus, ela vai iniciar quando nós temos o prazer de ler a Bíblia, de orar, de jejuar e de estar constantemente na casa de Deus. Você tem a sua devocional com Deus na sua casa, você precisa buscar ainda mais a Deus e ter experiências particulares com o Senhor. O cristão, ele precisa viver das suas próprias experiências. Ele não deverá viver de experiências de outrem. Ele não deverá viver de experiências contadas pelos seus irmãos. Ele precisa ter as suas próprias experiências com o Senhor, através da oração, através de uma vida consagrada ao Senhor. A conclusão diz: nesta lição aprendemos que é preciso buscar sabedoria divina e que essa sabedoria é demonstrada por meio de ações. Ela promove paz e justiça e é caracterizada por amor, bondade, sinceridade e imparcialidade. Além disso, essa sabedoria nos conduz à humildade, reconhecimento de nossa fragilidade e dependência de Deus. Como cristãos, somos chamados a buscar sabedoria divina, permitindo que ela transforme nossas vidas de maneira que venhamos refletir o caráter de Cristo. Foi tudo isso que nós abordamos aqui na lição de hoje, querido jovem professor. Essas características dessa sabedoria que vai produzir na nossa vida a humildade, a imparcialidade, a dependência de Deus em vermos a nossa fragilidade e termos uma vida conduzida pelo amor de Deus, pela bondade, pela misericórdia, pela compaixão de Deus. E isso vai demonstrar verdadeiramente essa autêntica sabedoria nas nossas vidas. Então, que Deus continue te abençoando de uma forma tremenda e poderosa e até a nossa próxima aula.